E se o Snyderverse ressurgisse das cinzas, mas não em live action? E se a continuação que os fãs tanto pedem viesse em formato animado, reimaginando um dos maiores arcos dos quadrinhos, o Reino do Amanhã? Jay Oliva, como eu já falei pra vocês, o diretor por trás de clássicos como Flashpoint Paradox e The Dark Knight Returns, já tem um plano na manga. Mas por que a Warner Bros. Ignorou essa ideia? E o que os fãs estão falando no Reddit e no Twitter? Hoje no Snyderverso a gente vai mergulhar nessa proposta polêmica, revelar detalhes secretos e descobrir se o sonho do Snyderverse, só que dessa vez animado, está vivo. Fala galera, aqui é o Ares, você está no Snyderverso, e se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, muito obrigado a todo mundo que faz isso, e deixa um comentário também pra gente discutir. Vocês sabem que eu respondo a maioria dos comentários, entro em várias discussões interessantes e às vezes polêmicas, mas tudo é feito com muito carinho, e muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Valeu! Lá em janeiro de 2023, o Jay Oliva se envolveu em uma polêmica no Twitter em que ele detonou quem fala que a animação é inferior à live action. Segundo ele, a animação é um gênero adulto, capaz de explorar temas sombrios, algo que ele já provou na animação Flashpoint Paradox, que é uma animação super adulta em que o Flash destrói a linha temporal quando decide salvar sua mãe. Mas galera, a cereja do bolo ela acontece quando o Jay Oliva no Twitter fala que ele propôs um projeto animado baseado em The Kingdom Come, o Reino do Amanhã, para continuar o Snyderverse após o Liga da Justiça de Zack Snyder. Exatamente, vocês estão vendo aí o que ele disse, e cara, quando eu olhei isso daí, eu achei insano, insanidade. Diz que foi um pitch de 10 minutos que ele ficou conversando com os executivos lá, e tem vários detalhes desse retorno do Snyderverse, tá? Um vazamento lá no fórum do DCU Leaks em 2022 revelou que o Jay Oliva queria trazer tanto o Henry Cavill quanto o Ben Affleck para dublar as versões mais velhas dos seus personagens. Ou seja, ele queria todo o elenco original de volta. E também em um EMA, que é Ask Me Anything, ou Me Pergunte Qualquer Coisa, o Jay Oliva respondeu que o projeto ele seria uma reimaginação e não uma adaptação 100% fiel, onde ele misturaria os elementos do Snyderverse e faria uma disputa ali, um conflito entre os heróis antigos e os heróis novos de Kingdom Come. Um usuário no Twitter, @SnyderverseHQ, compartilhou lá em 2023 que storyboards iniciais mostrando um Superman num exílio, eu digo um exílio autoimposto, né, após os eventos da Liga da Justiça de Zack Snyder, estaria presente na história. Algo que o próprio Zack Snyder já havia sugerido em algumas entrevistas. Mas a pergunta que não quer calar, por que a Warner Bros. Ignorou isso? Qual foi o motivo? Se a ideia era tão maravilhosa, por que ela não saiu do papel? E a resposta está no caos da DC após a Liga da Justiça. Liga da Justiça de 2017, tá? Com a fusão da Warner Bros. E a Discovery, se tornando Warner Bros. Discovery, o estúdio ele abandonou o Snyderverse depois que eles trouxeram o James Gunn. Na verdade, eles trouxeram o James Gunn e o James Gunn decidiu rebootar tudo. E o Jay Oliva também confirmou que eles não quiseram misturar o live action com a animação para não confundir muito o público. E cá entre nós, talvez certas confusões para o público geral aconteceriam, com certeza. Inclusive é uma das coisas que eu falo hoje a respeito do novo universo do James Gunn, que ele fez o Creature Commandos, que é tudo parte do mesmo universo, só que, cara, o público geral não vai acompanhar desta forma, né? Não vai conseguir olhar todos os projetos, assim como o Arif da Marvel, por exemplo. Então é mais os fãs que eles já captaram, vai ser uma parcela desse público que vai assistir, não a parcela geral que vai no cinema, por exemplo. E também em julho de 2023, o Jay Oliva informou, né, no próprio Twitter, que às vezes as empresas elas preferem recomeçar tudo do zero do que consertar alguma coisa que já existe. E por outro lado, do lado da Warner, um insider chamado @DCU Updates afirmou que a Warner estava com medo de dividir os fãs de novo, ou seja, de causar uma divisão, novamente, vai polarizar ainda mais os fãs, porque eles acreditavam que o Snyderverse já era um tema polarizante. Mas agora sim, ó, vou ter que dar minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que
Eu não concordo com isso, eu acho que foi uma jogada burra, porque, olha, o James Gunn chegou, e eles tinham acabado de anunciar o Henry Cavill novamente como Superman, toda aquela coisa, todo mundo empolgado, etc. E, cara, tudo isso que ele fez, de mandar as pessoas embora, dizer pra Gal Gadot que ia ter Mulher Maravilha 3, depois cancelar, dizer que o Flash era o melhor filme que ele já viu na história, e o filme ser aquela porcaria... Então, isso me deixa com o pé atrás, e isso é o que tá deixando muita gente com o pé atrás. Porque, pô, é um mau caratismo, é uma falta de ética você trazer uma pessoa, dizer pra ela se anunciar e passa uns meses você entra como presidente e diz, não, ela não vai continuar, tá ligado? Foi uma puta sacanagem que fizeram com o Henry Cavill. A gente sabe disso. E é por isso que muitos fãs se recusam a aceitar isso que tá acontecendo agora. Então, vocês têm que entender que parte do orçamento que tá indo pro filme do James Gunn era a parte que era destinada a Homem de Aço 2, que o Henry Cavill ia estrelar. Então todo esse conjunto aglomerado de coisas fazem com que a divisão ocorra. Então eles terem optado por resetar tudo não diminuiu a divisão. A divisão tá do mesmo forma que sempre foi, eu acho que ainda tá maior do que antes. Porque agora não é só os fãs do Snyder que não estão apoiando essa causa. Muitos fãs do próprio James Gunn, gente que nem gosta do Zack Snyder, gente que gosta só do Henry Cavill, não gosta, cara, não tá gostando desse Superman, entendeu? Então, seja pela direção, seja porque o comparativo da versão anterior sempre vai ter. Mas é muito interessante que eles queriam continuar isso em animação como o Reino do Amanhã. Inclusive o James Gunn, o Jay Oliva, ele colocou no Twitter que atualmente ele prefere que seja em live action. Até porque os custos para uma animação são muito mais baixos, eles recebem bem menos. Também os artistas recebem muito menos. E ele nos filmes, ele fazia storyboards para Homem de Aço, ele fez storyboards para Batman vs Superman, Liga da Justiça. Então, para ele seria muito melhor, para os atores seria melhor, para o Zack Snyder seria melhor, até porque o Zack Snyder estaria envolvido nisso aí. Então é interessante a gente saber, para você que não sabe, que houve sim um pitch, houve uma apresentação do próprio Oliva para os executivos para continuar o Snyderverse. E tudo isso só não aconteceu por causa dessa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade que a Warner teve assim que eles chamaram o James Gunn e o Peter Safran. Então, as coisas só não continuaram do jeito que continuaram por causa deste fato. Mas e aí, Ares? A esperança tá onde? Você tá falando assim, parece que não tem mais esperança, parece que acabou. A esperança tá onde? Tá na Netflix? Calma, rapaziada. Calma, calma, não criemos cânico, porque Zack Snyder e Jay Oliva, eles têm sim uma parceria forte com a Netflix. Porque os dois, eles trabalharam juntos agora em Twilight of the Gods, a série animada grega, né, baseada na mitologia grega, mitologia nórdica. Mitologia grega não, mitologia nórdica, em que o Zack Snyder e o Jay Oliva escreveram e dirigiram os episódios, etc. E também na série animada Army of the Dead Lost Vegas, que vai trazer de volta o David Bautista, dublando seu próprio personagem nessa série, explicando a origem da infecção zumbi. Mas esse seria um teste para um possível Snyderverse animado? Vamos às fontes. A primeira coisa é que no sub do Reddit chamado Snyder Cut, agora em 2024, eles falam que Army of the Dead Las Vegas terá uma referência ao Snyderverse, com um bate-sinal destruído em algum fundo de cena ali, onde ele vai aparecer. A segunda fonte é que um ex-funcionário da Netflix comentou anonimamente, abre aspas, a Netflix está de olho na demanda por uma animação adulta. Se Lost Vegas bombar, talvez repensem projetos como Kingdom Come. Aí você vai me dizer, tá, mas como é que a Netflix vai produzir isso daí se é da Warner? Cara, a gente tem que lembrar que a Warner está licenciando diversos produtos para outras empresas, inclusive relacionados a DC, como série do Batman, que foi, se eu não me engano, para Prime, né? Foi para Prime Video, eu acho. Alguma coisa assim. Então há licenciamento e o David Zaslav já deixou bem claro que para a grana que eles precisam, porque eles estão bem mal de grana, eles vão sim começar a licenciar para terceiros essas propriedades intelectuais que eles têm os direitos. E isso inclui a DC. Então não, rapaziada, não é um sonho, não é só uma hashtag chamada Venda o Snyderverse para Netflix, Sell o Snyderverse to Netflix. Não é só uma hashtag, isso sim pode ser uma realidade. A Netflix, se a Netflix tivesse um sistema, séries de heróis, um universo gigantesco, cara, eles que buscam tanto por um impacto viral como Stranger Things, como Dark, como diversas outras séries que eles estão realmente precisando agora, já que Stranger Things está para acabar e é o carro-chefe, digamos assim, com a série de maior audiência da Netflix,
Eles realmente precisam de algo nesse sentido. E há muitos indicativos que eles curtem essa parte do Snyder ser tão falado pela DC e agora ele ter essa parceria com a Netflix. Então pra eles é só ganho, entendeu? Então sim, Rebel Moon, por mais que muita gente fale mal, foi um sucesso de visualização pra Netflix. E a Netflix dá a bola pra número, meu irmão. Ela não dá a bola pra crítica. Isso vocês sabem já, porque teve uma época que a Netflix, todo mundo falava: ah, a Netflix só lança porcaria. Por que a Netflix cancela a série boa e deixa a série ruim? Porque é visualização. Eles não se importam com as críticas, pra ele dane-se as críticas. O que importa é que as pessoas estão assistindo, quem é os críticos dele, quem tem que ser os críticos dele, são a base de assinantes. Ah, isso vai dizer que eles não fazem filme de Oscar? Não, eles fazem filme de Oscar um e outro, mas eles não vão focar sempre em fazer 100% só filmes que a crítica aclama. Então, por mais que falem de Rebel Moon, os fãs estavam lá para assistir Rebel Moon e bateu vários recordes. Army of the Dead ganhou uma categoria no Oscar e sobre a visualização de Army of the Dead é gigante, já passou de 100 milhões de acessos, entendeu? E, inclusive, as duas partes de Rebel Moon, os cortes de 13 anos e a versão mais 18, rendeu demais pra Netflix. A Netflix pagou um filme e ganhou 4 filmes. Vocês têm que entender isso aí. É muito retorno em cima de mídia espontânea, tanto no Twitter, muita gente falando. Então, eles querem ter esse tipo de diretor que chame gente pra isso. Não importa se é polêmico, não importa nada. Se atrair a visualização e se atrair o comentário público é o que importa pra eles. Então, dito isso, teve Rebel Moon que sim, foi um sucesso de visualizações. Twilight of the Gods ficou entre os top 10 em vários países do mundo. Army of the Dead, também, o filme, né, nem se fala, que foi o primeiro projeto do Zack Snyder saindo da Warner Bros. E essa futura animação de Army of the Dead Las Vegas, que, cara, só falta alguma pós-produção lá, só falta eles finalizarem a animação porque já tá tudo gravado. Bombando isso, eu tenho certeza que eles vão começar a pensar isso. E você pode ter certeza numa coisa que eu vou dizer. Se por acaso, eu não torço pra isso, tá? Mas se por acaso o Superman do James Gunn não vingar, como é o meu receio, que é o que eu acho que vai acontecer por todo o marketing que eu tô vendo, só se o filme tiver uma história absurda, só que, pô, 1 milhão de personagens, eu sei que o James Gunn adora tratar 1 milhão de personagens, só que eu sei que talvez isso não vire um filme tão do Superman. Mas, posso estar errado. Só que se isso acontecer, se acontecer qualquer deslize nesse sentido, vocês podem ter certeza que aí a Netflix vai em cima, inclusive a Warner vai em cima para começar a vender propriedade intelectual. Porque eles não vão suportar um outro fracasso financeiro, nem que seja um sucesso de crítica, não importa. O que importa para a Warner é a grana, que eles precisam agora. Mas e aí, Alice? E a divisão dos fãs que está acontecendo? A divisão entre eles? Só que aí você vai me dizer: tá, mas é a divisão entre o universo de James Gunn e do Zack Snyder? Não, eu tô falando só do Snyderverse aqui. A divisão entre os fãs que querem e aceitam a animação do Snyderverse, aceitam uma continuação e animação, e a parcela de fãs que não aceita e diz que live action é o único caminho que deveria ser. Eu sou suspeito pra falar, porque óbvio que eu gostaria de receber uma animação melhor que nada. Só que eu sou muito a favor e lutarei muito para que isso aconteça em live action, cara. Pô, Liga da Justiça 2, Liga da Justiça 3, Kingdom Come, podia ser uma trilogia nova, entendeu? Ia ser um negócio surreal, mano. É uma coisa que eu acho que qualquer fã da DC queria ver, inclusive quando saiu o Snyder Cut, os fãs vendo o Darkseid, todo mundo sempre quis ver esses personagens, Darkseid, Desaad, Caçador de Marte, todo mundo sempre quis ver eles em live action. E foi nossa possibilidade de vê-los. Só que a história não se concluiu, entendeu? A história ficou em aberto. E isso é uma coisa que não vai sair da cabeça dos fãs. Não importa quanta gente venha comentar dizendo que eu não sou fã da DC. Cara, eu sou fã da DC. É óbvio que eu sou. Só que isso não me exime de poder escolher qual o que eu gosto mais. Se a DC... Se eu sou fã da DC, sou fã dos super-heróis da DC, e o Zack Snyder potencializou isso daí, porque eu já assisti animações, já lia quadrinho. Aí ele potencializou em live action pra mim de uma maneira surreal. Por que eu não vou pedir mais aquilo que eu gosto? Ah, porque não sei o que. Cara, é a mesma coisa que falavam pra mim no Twitter quando a Liga da Justiça de 2017 saiu e a gente pedia pelo Snyder Cut. Todo mundo falava que já acabou, que tem que virar a página. E olha o que a gente fez.
tá ligado? Calou a boca de todo mundo. Só que eles estão se esquecendo disso. Eles estão esquecendo de quem eles estão com quem eles estão falando, tá ligado? Eles se esquecem. Mas relaxa, um dia a gente vai mostrar pra eles novamente e a gente vai estar rindo, eu e você aqui. Muito obrigado. Mas a gente tem algumas opiniões que eu vou mostrar pra vocês aí. Como vocês estão vendo, a conta RT Snyder Fan mostra que a animação é a saída e podemos ter o Cavill e o Affleck sem depender de agendas lotadas. Já o DCU Purist bota isso é desespero. Sem Snyder dirigindo, não é Snyderverse. Né? Então uma enquete também no sub do Reddit lá, chamado DC Cinematic, ela mostrou que 58% dos fãs, 58, olha como tá dividido, apoiam a animação se ela mantivesse a essência sombria que o Zack Snyder e o Nolan, enfim, e o David S. Goyer e Chris Terrio trouxeram para os filmes. Cara, óbvio que se fosse uma animação ia manter a essência sombria, creio eu, né? Mas é engraçado ver essa divisão. São várias subdivisões que acontecem em vários âmbitos dos fãs, seja do que for, né? É muita subdivisão. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Snyderverse, ele pode estar adormecido, mas ele não tá morto. Enquanto o Jay Oliva e o Zack Snyder respiram e falam sobre o assunto, como eles faziam antes do Snyder Cut sair, há esperança. Mas e você? Você apoiaria uma versão animada do Reino do Amanhã? Diga o que você acha aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder as ótimas e incríveis próximas atualizações dessa saga. Lembre-se, rapaziada, Snyderverse sempre, disse sempre, e é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou.